Agora a gente vai falar um pouco sobre essa Assembleia dos Estados Gerais, essa convocação, né? O que acontece? E a Revolução Francesa ela se dá muito a partir desse momento. Nós temos aí, então, todos esses conflitos instalados, todas essas críticas acontecendo, todas essas crises acontecendo. E aí a alta nobreza vai exigir ao rei que o rei ele tenta negociar com a alta nobreza, ainda mais para aliviar a situação da crise econômica, mas a alta nobreza não aceita. E consequentemente, eles exigem a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Essa convocação, ela não acontecia desde muito tempo já. Essa Assembleia dos Estados Gerais seria uma assembleia que representasse os 3 estados, né? E aí, em julho de 1789, ocorre essa convocação, mas ocorre também vários problemas nessa convocação, principalmente porque o voto era por estado. E é justamente por isso que a alta nobreza exige essa assembleia, né? Já era uma estratégia, porque, se é por estado, o clero tá comigo e aí não vai aceitar nenhuma reforma que o rei queira fazer e muitas das vezes acabar com privilégios que a gente tenha. E aí o terceiro estado, nessa situação, vendo essa situação, né, os representantes, tá, gente? Tudo isso, se é uma assembleia, é porque tem representantes ali de cada estado. Os representantes do terceiro estado, vendo a situação, abandonam a reunião e criam uma própria assembleia. O rei, temendo essa assembleia, manda fechar a sala que eles estão e aí eles vão para outra sala, que aí é chamada de sala do jogo da pela, que é um jogo ali da região que eles estão. E aí tem o juramento do jogo da pela, que é a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte no dia 9 de julho de 1789. E aí, de fato, é que nós temos o terceiro estado clamando por uma questão que, ao longo de toda a Revolução Francesa, vai ser discutida, que é essa lógica dos fins dos privilégios, que é essa lógica do fim dos corpos, né? Que é esse tratamento diferente que cada estado tem. E aí, quando eu falo tratamento diferente, também não é só para pagar imposto, mas, como eu já disse, para julgamento, até para morte, você tem um tratamento diferente. E aí nós temos esse anúncio da Assembleia Nacional Constituinte pelo terceiro estado no dia 9 de julho, né? Bom, e aí começa algumas questões. Primeiro, boatos, né, principalmente em Paris, e já tem esse fervor aí da crise econômica, a oposição da aristocracia com relação a essa Constituição, óbvio, né, por motivos óbvios, eles querem continuar com essa lógica dos privilégios. E aí, gente, se você que está assistindo não entendeu por que a Constituição causa essa comoção, né, com essa lógica de privilégios, se eu crio uma Constituição, primeiro, eu estou unificando todas as regras e todas as leis para todo mundo. E se eu estou unificando essas regras e essas leis, não vai ter diferença. Todo mundo vai seguir aquela Constituição, aquela carta de leis e de regras. Combinado? E aí, a gente tem a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, que é feriado nacional na França até hoje. E que muitos estudiosos consideram como a data início da Revolução. Toda essa comoção levam populares a esses protestos. A tomada da Bastilha, para quem não sabe, Bastilha é uma prisão política. Na época, inclusive, não tinham muitos presos lá, mas esses populares que estavam manifestando, eles ouviram boatos de que tinham armas lá. Então, eles queriam se armar. E por isso tomaram a Bastilha, e por isso vai ser significativo, porque é uma prisão política, então acaba sendo simbólico, né? Porque as pessoas que eram presas ali eram justamente aquelas que iriam contrárias ao Estado francês, né? Querendo ou não. Então acaba sendo muito simbólico. E aí também, ao mesmo tempo que você tem inúmeras questões urbanas, a gente tem o grande medo que é na região, que é na parte rural da França. Lembrando que a França era um grande país rural, né? Poucas
partes urbanas ali. E nesse grande medo, e aí, cuidado, eu sempre que dou aula de Revolução Francesa, eu faço questão de afirmar nessa parte da aula, e quando chegar a outra parte eu também vou afirmar, que é não confunda grande medo com terror. São duas expressões muito similares, mas que são usadas em pontos diferentes da Revolução Francesa. Então toma muito cuidado com isso. O grande medo é nesse início, nessa primeira comoção, em que o campo, vendo a situação, ouvindo sobre a situação, os acontecimentos, e, é claro, atingidos pela crise, atingidos por todas essas questões, vão também protestar. E aí tem até mesmo queimada de alguns castelos, lembrando que a gente ainda está falando de uma estrutura feudal, por mais que a gente esteja em 1789. Então, queimada de castelos, várias questões. E aí, várias fugas também, né? Porque muitos senhores, muitos aristocratas observam essa situação com medo e dão no pé, né? Que é esse movimento aí também de contra-revolução acontecendo. Não só de fugas, mas de quem fica. E em 5 de outubro de 1789 também tem algo muito significativo. E aí, para quem estuda história, é muito importante a gente observar a participação de vários grupos ao longo da história. E a Marcha das Mulheres sobre Versalhes fala muito sobre isso. É muito significativo, né? Porque essas mulheres, elas se reúnem também em prol de alguma coisa. Elas invadem o Palácio de Versalhes, pressionam o rei, principalmente com essa lógica toda acontecendo, e pressionam o rei para ficar mais próximo do povo. Versalhes, assim, para quem não sabe, eu só sei porque eu ouvi, né? Fica 1 hora e alguma coisa de Paris, eu não fui ainda, mas esse dia vai chegar e eu espero ter mais conhecimento ainda sobre a história francesa quando chegar esse momento, porque é muito mais gostoso e é muito mais legal quando você conhece a história de um lugar ou eventos importantes de um lugar e aí você chega nesse lugar, né? E eu quero muito que esse momento chegue, que esse dia chegue. Espero que ele esteja próximo, mas... E aí você tem essa pressão até mesmo para o rei, para a corte em si, mudar de lugar. E eles mudam de lugar. Olha a força dessas mulheres. Eles vão para o Palácio das Tulherias, que fica em Paris, que eu também um dia pisarei nesse palácio. Mas, enfim, isso acontece e é importante a gente firmar, né, essa lógica de várias participações, de várias revoluções, e não da Revolução Francesa, por mais que a gente chame assim, né? Bom, e aí a Assembleia Constituinte formada pelo Terceiro Estado, vendo toda essa movimentação, e aí, gente, quem tá assistindo, se tiver dúvida, deixa aí que eu tô sempre olhando aqui os comentários. E quem tá assistindo depois também, pode deixar aí nos comentários que eu sempre olho. Bom, perante toda essa movimentação, tanto urbana quanto rural, toda essa pressão, a Assembleia Nacional Constituinte começa a fazer decretos importantes, né, para atender a essa maioria. Primeiro foi uma lei do fim do feudalismo, de fato, né, o fim da cobrança de impostos feudais, o fim da servidão, e aí vem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma herança muito importante da Revolução Francesa. Isso é um fato. Até hoje, essa estrutura, essa lógica tem muita importância, muita relevância para a atualidade. Inclusive, já caiu o neném, né? Aquele momento básico, já caiu o neném inúmeras vezes e tem questão mais tarde, então não saia daí. Bom, essa declaração vai ter uma clara influência iluminista, não só isso, mas uma influência até mesmo com relação à independência dos Estados Unidos, talvez. E aí vão citar questões importantes como a igualdade jurídica, a liberdade, a abolição da servidão e dos privilégios. Mas é claro que existem críticas também com relação a essa declaração. As principais críticas são:
Não existe discussão sobre a abolição da escravidão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é muito louco, né? Porque você fala de igualdade jurídica, de liberdade, mas a escravidão ainda é permitida, né? Então, de fato, existe essa crítica. E, bom, o próprio nome já nos mostra uma outra crítica. Eu não sei se você que está assistindo ficou incomodada, mas eu sempre fico incomodada quando eu leio Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Como se as mulheres não fossem. Então, existe essa crítica também, até mesmo no período, a gente vai ver sobre isso. Tem a Constituição Civil do Clero, que vai confiscar os bens da Igreja Católica e vai transformar o clero em funcionário público, né? Então, atrela, sim, a Igreja ao Estado, mas de uma forma diferente, né? De uma forma bem diferente. Vocês devem explicação aí pro Estado e tudo, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, né? E aí, em junho de 1791, a tentativa de fuga do Luís XVI, que vai gerar uma comoção com relação a isso, ok? Bom, como eu falei, essas críticas já eram desse período, como, por exemplo, Olympe de Gouges, que em setembro de 1791 publica um texto chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadão. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Então, ela publica justamente como uma forma de crítica a essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por isso, importantíssima Olympe de Gouges, e ela é considerada proto-feminista, né? Vem aí uma das pioneiras nessas discussões com relação à participação das mulheres na política e na sociedade de uma forma geral.